Olá pessoal, Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games, e eu vou começar uma série de vídeos aqui no meu canal, mostrando para vocês aí como que eu faço para desenvolver meus jogos, tá? Vamos tentar fazer aí jogos antigos, fazendo o remake deles. Vamos começar pelo Pong. Vou mostrar para vocês passo a passo aí como trabalhar com a Godot. Vamos usar aí a Engine Godot, eu vou usar 4.5. Então, dito isso, eu já tenho aqui também jogos meus que prontos, né, rodando aí, vou deixar o link na descrição, que é o Front 44, o Voidens também, que é multiplayer, joga online, e tem tudo aqui no meu canal, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho aí, tá tudo aí no meu canal. Eu vou deixar os links na descrição. Então nós vamos criar o projeto Pong, que é aquele joguinho antigo da bolinha que fica batendo de um lado para o outro lá, a gente vai criar uma IA também, para jogar contra a gente. Aqui, pessoal, para criar o projeto, para quem está começando, vem aqui em Create, marca aqui, ó, Create Folder, e nós vamos usar as convenções da Godot, tá? As convenções da Godot pede que seja em Pascal Case, o nome do projeto, o nome das nossas cenas, vamos usar Pascal Case. Então, para vocês aí criarem, quando vocês vierem aqui para criar o projeto, em Project Name, Script. Vamos começar a fazer em GD Script, depois eu vou fazer em C Sharp também, tá? E aí marca aqui, ó, compatibilidade, compatibility. Então, marca isso daqui. Pode tirar aqui o Git, não precisa, mas eu vou deixar esse projeto todo lá no Git para vocês baixarem, tá? E clica em Create. Como eu já criei aqui, então eu só vou executar. Aqui, pessoal, para quem está começando, talvez seja meio assustador como que funciona. Bom, primeira tela aqui, essa tela do meio, eu gosto desse layout, tá, pessoal? Não fico mexendo em layout da Godot. Para mim, esse layout está o ideal. Então, aqui no meio, eu tenho o editor, a minha tela de edição aqui, onde eu faço as edições, eu faço os meus alinhamentos, eu vejo como que a cena está ficando. Essa barrinha aqui azul, ó, essas barrinhas que tem aqui, são as coordenadas. Então, aqui nessa área aqui dentro dessa área, eu tenho a área de canvas, tá? Essa área de canvas aqui é onde vai ficar a minha cena, onde vai ficar a câmera já, ela fica alinhada. A Godot tem uma câmera já automática. Quando eu crio aqui a cena, ela tem uma câmera automática. E nesse jogo aqui, nós não vamos mexer com câmera, tá? Nós vamos trabalhar 100% aí com o que a Godot aqui já vem basicamente de padrão. Aqui em cima eu tenho os menus. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, eu tenho aqui os root node, onde vai ficar as minhas cenas, onde vai ficar os meus componentes. Aqui eu tenho os botões ágeis aqui para criar cenas também. Aqui embaixo eu tenho o file system e do lado direito aqui eu tenho o Spectre. Eu vou trabalhar 100% orientação a objetos, tá, pessoal? Tanto com GDScript como com C Sharp. Então, 100% orientação a objetos, sem ficar criando bagunça de código. Então, para isso, o que eu faço? Eu crio aqui, nessa pasta res, que é a pasta root aqui do meu projeto, que é a pasta principal do meu projeto, eu venho aqui, crio o assets, a pasta assets, que é onde vai ficar os materiais. Imagens, fontes, sprites e tudo mais, tá? Dentro da pasta áudio aqui eu crio a pasta music e SFX, que vai ser os efeitos sonoros. E aí eu crio a pasta core. Dentro dessa pasta core eu tenho a pasta controllers, interface, managers, models, services, signal bus e utils, tá? Aqui dentro dessa pasta core. Vou deixar o link aí na descrição, vocês baixem o projeto do Git para vocês conferirem tudo, tá? E eu tenho uma pasta views aqui. Essa pasta views é onde vai ficar as cenas. Poderia ser cenas, poderia ser o nome de cenas, mas eu gosto, como eu já trabalho com Model View Controller, eu gosto de deixar views. As cenas vão ser as nossas views, são as imagens aqui. E aí os controllers vão ser os scripts das cenas. Bacana? Bom, dito isso, vamos começar a montar a nossa primeira cena aqui, que vai ser a nossa arena. A nossa arena, eu vou montar aqui, ó, vou clicar aqui em User Interface e vou escolher Control aqui. E vou dar um nome para ele de Game
View. Lembrem-se que nós estamos usando a convenção da Godot. Então, primeira letra maiúscula, Game View. Por que eu estou usando Ctrl aqui para criar a cena da arena, onde vai ficar o jogo, tá? Porque usando isso daqui, eu consigo fazer o alinhamento automático, eu não preciso ficar me preocupando com o tamanho de tela. O que eu fizer aqui, quando for uma tela maior ou menor, ele vai se ajustar. Bacana? Bom, Game View aqui. E aqui eu já tenho a minha primeira cena. Vou salvar em views. Lembrem-se, nós estamos usando linguagem de programação orientada a objetos, nós vamos usar o paradigma de MVC, Model View Controller, tá? Poderia usar aqui services, repositories também, mas como nós não vamos persistir nada em banco de dados, nós vamos usar um projeto simples aqui, um Model View Controller, tá? Aqui em Views eu vou criar uma pasta com o mesmo nome da cena, Game View, porém usando aqui o underline, que é o padrão que a Godot cria para mim baseado no nome da cena. Então, a pasta GameView e aqui a cena GameView, que é o TSCN, que a extensão TSCN de que é TSCN é a cena, a extensão de cena que a Godot cria para mim. Dou um save, a cena está salva. E eu criei um script aqui, pessoal, um script aqui para a gente ir acompanhando. Mas antes disso, eu venho aqui em Project Settings. E aqui eu vou definir o tamanho da tela. Eu vou deixar 1152 aqui no width e no 8 eu vou deixar 648 aqui, que é o padrão da Godot. Então, aqui ele está no padrão da Godot. No Mode aqui, eu vou deixar Window, tá? Vou deixar aqui Resizable aqui e vou deixar aqui ó, em Mode, Stretch, Mode, eu coloco Canvas Items. E Aspect eu deixo Keep. Bacana? Então é isso. Bom, vamos montar a nossa primeira cena. Eu tenho um script aqui de montagem dela, que eu deixei aqui já prontinho para a gente ir acompanhando. Vamos criar aqui primeiro o background. O background é o quê? É um color rect. Então eu venho aqui no Node principal e venho aqui, clico com o direito, ou posso vir aqui nesse maisinho aqui. Vou vir no maisinho, um color rect. E aí, o que eu faço? Eu quero que ele fique do tamanho da tela. Aqui vocês já vão perceber a diferença. Se eu coloco Node aqui, se eu crio uma cena de Node 2, eu ia ter que criar isso daqui manualmente, tá? Colocando outros componentes na tela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima, já criei o Color Rect aqui, venho aqui em cima ó, e coloco desse lado aqui, desse lado nas âncoras aqui, eu coloco para ele ser um full rect. Full rect tá aí. Aqui já tem o background, mas eu quero um background escuro. Eu seleciono aqui o color rect e venho no inspector. No inspector eu coloco ele escuro aqui, para ele ser escuro. Bacana? Depois disso, o que eu faço? Eu venho aqui e crio um novo node, filho do node principal. O que nós vamos criar agora? Nós vamos criar agora um H separator. Horizontal separator. Separator. Isso aqui. Each separator. E aí, o que eu faço? Eu seleciono ele aqui, venho aqui nas âncoras novamente e vou alinhar ele no meio, porque eu quero que ele cruze a tela. E aí eu posso clicar aqui ó, no H Center Right, para ele ocupar a tela toda. Bacana? Então, aqui nós já estamos montando a nossa cena. Posso dar um Ctrl S aqui para salvar. E aí, o que eu faço? Quais são os próximos passos? Agora nós vamos criar as paredes, arena e walls. Tá? Então, eu venho aqui, um Node 2D agora. Node 2D vai chamar arena. Essa arena, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, outro Node 2D. Node 2D. E aqui eu vou chamar ele de walls. Tá? Que são as paredes. O que vai ter aqui dentro desse walls? Vai ter as paredes laterais, esquerda e direita. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um outro node aqui, add child node, e aí eu vou criar static body 2D. Por que static body 2D? Porque é um objeto estático, ele já tem uma física bacana, ele já é sólido, tá? O que eu faço? Eu seleciono ele e ele me obriga a criar um outro node.
um node de colisão. Eu venho e Collision Shape 2D. Collision Shape 2D. E aqui, no Inspector, o que eu faço? Shape. Seleciono o Collision Shape 2D. Venho aqui e marco ele como retângulo. Beleza, pronto. Agora eu venho aqui no Transform e eu vou dar um tamanho para ele. Vou dar um tamanho de 50. Tá aí, aqui certinho. E só alinho ele aqui. Bacana? Agora eu preciso nomear isso daqui para que fique fácil de achar. Eu vou colocar wall left, que é a parede da esquerda. Posso duplicar isso daqui e colocar wall right para acelerar o meu projeto. E aí eu arrasto ele para o lado direito. Então eu tenho a parede da esquerda e eu tenho a parede da direita aqui já prontas, tá? Aqui nós estamos montando a arena, tá, pessoal? Ainda não temos programação nenhuma, só montando usando o que a Godot nos fornece. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar os fundos, que é os top e o bottom, tá? Que são as das extremidades aqui, que é o topo e fundo. O que eu vou criar? Vou também na arena. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outro node 2D e vou criar aqui score zone. Bacana? Score zone. Nesse score zone, o que eu vou criar? Vou colocar aqui um área 2D, que é onde vai estar e vai detectar se a bolinha saiu acima ou abaixo. Esse daqui vai ser um score top. E aqui eu coloco ele também como um retângulo. E agora eu vou dar um tamanho para ele aqui. E aqui eu vou colocar tamanho para ele em X, tá? O tamanho dele de 50, arrasto ele para cá, ficou pequeno, então vamos colocar aqui 100. Aí, bacaninha, coloca ele um pouco atrás da linha, porque o nosso padding vai ficar aqui, mais ou menos aqui. Se a bolinha passar por ele, ele já vai detectar e vai tirar ponto ou perco a partida, depende do que nós vamos fazer aqui. E aí, como eu já tenho o top, eu duplico, Ctrl D, eu crio aqui o bottom. Bacana? E aí só arrasto e tá aí a nossa arena, pessoal. Está montada. Muito simples, muito fácil aí usando os componentes da Godot. Posso salvar a cena. E é isso aí, pessoal. Por enquanto é isso que nós vamos fazer. Nas próximas aulas aí nós vamos dando fazer mais coisas sobre isso daqui. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí nas próximas cenas. Abraço. Até mais.